E eu tinha um amigo meu que me contou uma história que me marcou muito. Ele tinha um professor que era promotor de justiça no Rio de Janeiro, eu não me recordo nem o nome. E ele estava conversando, esse promotor estava conversando com meu amigo me contando, que ele teve uma sorte. No 7º período da faculdade, ele definiu, eu quero ser promotor de justiça. Então, ele desde o 7º período da faculdade começou a se preparar para isso. Você na faculdade não tem que optar ser promotor de justiça no 5º período, mas pelo menos decida, você quer área privada ou você quer área pública. Porque a sua faculdade, a sua preparação vai ser diferente a depender dessa escolha. Se você, Carlos Eduardo, escolhe a área privada, você tem que ser especialista. Eu não digo nem especialista em direito civil, especialista em direito de família. Porque hoje a concorrência, hoje a exigência do mercado exige um profissional cada vez mais especializado e você vai diminuindo a área de especialidade. Agora, se você quer ir para a pública, você não pode ser especialista em alguma coisa. Você tem que ser um aluno mediano para bom, nota 6, em tudo. No concurso público, não adianta você ser 10 em civil e 0 em penal. É melhor você ser 6 em tudo, porque em concurso público é regularidade. E você vai esperar, até uma vez conversando com minha tia, que é delegada, em Minas Gerais, ela falava comigo assim, um problema é que as pessoas fazem a faculdade e, vou advogar. Aí se formam, não encontram mercado para trabalhar. Isso minha tia comentando comigo. Aí, como não tem mercado para trabalhar, fala, vou fazer concurso público. E começa a se preparar para o concurso público. Para que esperar se formar para começar a preparação para o concurso público? Se você decide isso na faculdade, por que não começar antes? Eu tive a sorte de, no 7º período, na verdade, não no 7º período, mais ou menos, já era até questão do promotor de justiça. Mas desde o começo da minha faculdade, eu coloquei na minha cabeça, eu quero área pública. E os 5 anos que eu fiz faculdade foram baseados numa preparação para concurso público. Eu antecipei isso, me ajudou. Vamos aprofundar alguns aspectos, inclusive com relação a essa questão da definição de estratégias, justamente um assunto que vale tanto para o estudante de direito, para o recém-formado, quanto para o profissional. Nós vamos para o intervalo, lembrando que no Saber Direito você acompanha as aulas sobre tópicos específicos do direito durante a semana. Aqui nós estamos tratando das aulas que foram ministradas sobre teoria geral dos contratos. O professor Tiago Godoy falou a respeito deste tema e estamos conversando com ele no Saber Direito Debate. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Saber Direito Debate, conversando hoje com o professor Tiago Godoy. Você acompanhou as aulas durante a semana sobre teoria geral dos contratos. Professor, falávamos no final do bloco anterior a respeito de alguns aspectos relacionados ao posicionamento que a pessoa tem que adotar para, por exemplo, se preparar para uma atividade Só profissional. deixar bem claro, não é uma verdade absoluta isso que eu estou falando. Na verdade, isso é uma experiência do que eu vejo acontecendo no dia a dia. Deixar bem claro, pessoal, porque não sou dono da verdade. É apenas o que a gente acaba constatando no dia a dia das experiências das pessoas que estudam com a gente, né? Apenas deixar isso bem claro para não aparecer que é uma verdade absoluta. Definitivamente não é. É o que eu acho. Que foi uma questão interessante, de qualquer maneira, colocada, que eu fui relembrando para o telespectador, justamente a colocação sobre uma dedicação, por exemplo, para o direito privado ou para o direito público. O professor colocou que se o aluno ele vai estudar, por exemplo, para direito público, ele tem de ser uma espécie de clínico geral, um pouco generalista e ter um conhecimento ainda que mediano de todas as matérias, foi a colocação que o professor fez. De qualquer maneira, independente da concordância ou discordância de quem nos assiste, mas isso puxa uma questão bastante interessante, que é o fato seguinte, a elaboração de uma estratégia de atuação, seja essa, ou seja um entendimento diferente, ou como o professor disse também, se ele vai trabalhar com direito privado, ser especialista especificamente em uma determinada área. A pergunta é a seguinte, é interessante ou é necessário a elaboração de uma estratégia específica e que se siga aquele plano para atuação profissional, para estudo? Tanto a questão do estudo como a questão profissional. Se você optar pela área privada, você deve estudar tudo, você está fazendo uma faculdade, mas sempre deve dar uma ênfase maior, até para descobrir qual a especialidade que você quer, e quando você descobrir, você intensificar seu estudo naquela matéria. Se você decidir pela área pública, você tem que intensificar o seu estudo em todas as matérias, pelo menos para você chegar a um patamar 6, não precisa 7, 8 não, 6 já é suficiente para você conseguir sucesso no concurso público, até de nível. E também na própria atuação profissional. Me parece que a melhor estratégia, se você quer área privada, você tem que procurar ir para um escritório grande, que, por exemplo, ele possa ali efetivar depois de você se formar. Um escritório grande muitas vezes financia mestrados, estudos específicos daquela especialidade. Agora, se você é concurso público, me parece mais importante até o estágio público,
Porque o estágio público geralmente é de 4 horas, como foi o meu caso no TRF, era 4 horas diária, que lhe permite ainda em casa estudar, conhecer um tribunal por dentro, até na questão do estágio que você vai fazer durante a faculdade, influencia essa decisão, me parece. Professor, por falar em atuação profissional, uma possibilidade também para quem já é formado, inclusive, ou mais até talvez para quem já seja formado, já tem algum tempo de atuação, é o magistério. Como é que foi também esse caminho especificamente para se tornar professor especificamente? Questão interessante, a história é bacana, porque na verdade eu sempre tive amor a dar aula, eu sempre sentia que aquilo era o que eu queria fazer, sempre quis dar aula. Quando a gente conversou da minha vinda para Recife, quando eu vim, minha ida para Recife, quando eu mudei para Recife, a minha ideia era, vou fazer meu concurso público, vou ser aprovado no concurso público e depois eu começo a dar aula. Porque eu cheguei em Recife sem conhecer o mercado, sem conhecer as pessoas, e dificilmente eu teria a chance de conseguir um espaço para dar aula. Talvez depois, com cargo público, ficasse mais fácil, convites poderiam aparecer, e a minha ideia era essa. Só que foi muito engraçado porque a coisa aconteceu por acaso. Eu fui a um casamento, Carlos Eduardo. No casamento, você sabe que as mesas são grandes. Uhum. E, na verdade, é um casamento que nós nem fomos convidados, olha o vexame. Na verdade, a minha esposa, a Aline, tem uma amiga, e a irmã da amiga ia casar. E a amiga falou, não, você vai no casamento de minha irmã. Leve Tiago, vão os dois. E não conhecia ninguém no casamento. Eu sentei na recepção na mesa, né? A mesa muito grande, 15 lugares, eu e ela sentados, e vários lugares vazios. Aí, um casal, com mais uma amiga, pediu licença para sentar na mesa, claro, fique à vontade. E o cara, tão extrovertido como eu, a gente começou a virar amigo naquele momento. Eu não sei por que cargas d'água, eu falei que tinha vontade da aula, que era meu sonho. Aí ele virou e falou assim, aproveite, ela é coordenadora de uma faculdade de informática, mas ela conhecia o coordenador de direito, poderia conversar com ele e indicar o meu nome. Numa faculdade em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Quando nós conversamos sobre isso, ela falou com o coordenador de direito, ele me ligou, me chamou, eu dei uma aula para uma banca, fui aprovado e foi engraçado, eu dei aula para a banca. Quando eu fui aprovado, já teve reunião acadêmica e em 2 dias o período começou. Eu comecei a dar aula. E foi muito engraçado porque quando eu comecei a dar aula, existia um ônibus que levava os professores de Recife para Vitória de Santo Antão, talvez 50 quilômetros, 45, 50 quilômetros. E eu entrei no ônibus sem conhecer ninguém e via todo mundo comentando assim, o fulano chegou, primeiro falando de direito, né? E eu me questionava se eu tinha competência para estar naquele ônibus ali como professor. E segundo, o fulano trabalhou 4, 5 anos e conseguiu agora uma faculdade em Recife. E eu me perguntava, será que um dia eu também consigo chegar em Recife? E graças a Deus, com menos de 6 meses, eu estava dando aula em vários cursinhos preparatórios em Pernambuco, estava dando aula na pós-graduação da Mackenzie, que tinha sede em São Paulo, mas estava lá em Recife, um curso de pós-graduação, e fui convidado para uma faculdade em Recife, em menos de 6 meses. Inclusive, com quase 1 ano, talvez 8 meses, eu fui convidado para dar aula na Escola da Magistratura de Pernambuco. Então, foi tudo muito rápido, as coisas aconteceram sem eu esperar. A ordem acabou se invertendo. Eu queria o concurso, isso me deu muito medo, eu não vou mentir. Porque com o desenvolvimento da área do magistério, da aula para concurso público, eu comecei a entrar naquele problema, muito especialista na matéria. E eu comecei a me questionar se eu teria condições de passar ou não no concurso público. Porque eu não via mais penal, não via mais processo penal, não via mais constitucional, era civil, 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 civil o tempo todo. E comecei a ter medo sobre isso. Mas aí também eu tinha um problema. Eu queria ou promotor ou juiz, mas especificamente promotor. Juiz seria uma segunda opção. E eu me mudei para Recife em 2004 e teve um concurso para promotor em 2002. E esse que eu passei agora foi o primeiro concurso depois que eu mudei. Ou seja, demorou 5 anos eu morando em Recife para ter um concurso de promotor. Então eu nem fiz outros concursos. Eu estava esperando de promotor. E quanto mais demorasse, pior seria para mim, né? E aí eu fiz a primeira fase, passei. Aí, quando eu passei na primeira fase, eu falei, não, eu preciso estudar outras matérias. Dei uma forçada. Na verdade, eu estudei 2 anos para concurso público. Aí parei para me dedicar para civil, né? E aí eu voltei a estudar, peguei minhas anotações, voltei a estudar outras matérias e aí foi dando certo e no final deu tudo certo, graças a Deus. Aí vem justamente uma pergunta que eu queria fazer, que eu me lembro de algumas questões, eu até insisto um pouco nos nossos programas do Saber Direito, que são questões que meio que se apresentam, têm se apresentado ao longo do tempo, eu me lembro de uma frase de um professor que eu tinha, na verdade era de Direito Comercial, na época da faculdade. Hoje, Direito Empresarial. Hoje, Direito Empresarial, exatamente. Eu dava aula de Direito Empresarial também. Depois do meu concurso, eu parei um pouco da aula de empresarial, porque eu gosto mais de civil, me realizo mais em civil.
Assim, só dou empresarial realmente numa emergência. Mas eu dava tanto civil como empresarial. Porque a gente tem que se atualizar, né? Eu ainda já utilizei a terminologia antiga. Professor, ele dizia o seguinte, alguns alunos têm a impressão que elabora a seguinte estratégia, que ele pregava como sendo uma estratégia errada. Eu vou me formar, depois de formado eu vou me preparar, por exemplo, para um concurso público. Ele dizia, não, a hora é essa e o momento é agora. Ele era bastante incisivo. Se você tem a intenção já de prestar um concurso público, você já tem que se preparar a partir de agora, da faculdade. Você concorda com essa afirmação? Foi o que a gente estava conversando no bloco anterior. Se você consegue definir isso antes, para que esperar se formar se você pode antecipar isso agora? Na verdade, você vai ter um problema, talvez, com a necessidade de 3 anos de formado para poder ser nomeado no seu concurso público. Mas se você consegue antecipar, somando os 3 anos que é exigido, quem sabe com 3 anos de formado você não consegue a sua aprovação, que talvez demoraria 5, 6, 7 anos. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, infelizmente, essa área do concurso público, apesar de maravilhosa sobre vários aspectos, ela é uma área muito difícil. Ela exige muita dedicação, muita disciplina e abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. E não é todo mundo que está preparado para isso. Eu acho, isso não é demérito, não. Tem pessoas que têm perfil para concurso público, tem pessoas que não têm. Quantos amigos meus falam, não, concurso público não é minha área, eu quero advogar. Porque não tem perfil, não tem certo ou errado. Tem gosto, personalidade, aptidão, enfim. É uma vida que exige muita abdicação. E se você escolher essa área de concurso público, eu posso dizer uma palavra fundamental para você que não pode ser da sua cabeça. Disciplina. Concurso público é disciplina, é estudo diário. Se você vai para uma academia e faz ginástica 2 vezes por semana, você não vai desenvolver o seu corpo. Se você estuda 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você não desenvolve sua mente. O estudo para o concurso público ele deve ser diário, diário. Eu já não tenho tempo para estudar. Você para 1 hora e estuda. É isso que eu verifico no dia a dia aí. E isso é difícil. É muito difícil. Nesse sentido, inclusive, algumas pessoas já é muito comum se ver assim, não, vou fazer concurso público e aí reserva um período logo de cara de 3, 4 horas por dia. Não vai funcionar, né? Veja, primeiro você vai ter que ver se a pessoa trabalha ou não, porque às vezes é muito fácil chegar e falar assim, larga o seu trabalho, se dedica para o estudo para você passar no concurso público. Às vezes a pessoa é casada, tem filhos, tem necessidade, precisa ganhar dinheiro. Se a pessoa não trabalha, você só vai passar no concurso público se você encarar a sua preparação no concurso público como seu trabalho. Você não fica 8 horas sentada numa mesa trabalhando. Se você não trabalha, o seu trabalho é estudar, fique 8 horas por dia sentado numa mesa estudando. E, aliás, isso é talvez a parte mais difícil, Carlos Eduardo, na preparação para concurso público. As pessoas não entendem isso. E aí eu falo até a família. A família que muitas vezes é um ponto de apoio importante, mas às vezes não entende a situação. Quantas vezes eu vejo pais e mães e falam, você é um vagabundo, fica em casa estudando o dia inteiro, vai sair para casa para arrumar trabalho, tem que botar dinheiro dentro de casa. E a pessoa não entende que o trabalho da pessoa é aquilo ali. Só que é um trabalho que não vai gerar um fruto imediato. Às vezes não tem um certo preconceito até com a pessoa que está se preparando? Não tenha dúvida. Eu fui vítima de preconceito. Inclusive na minha família. As pessoas não aceitavam, não entendiam. Porque, por exemplo, você vê um amigo meu, algum familiar meu, um primo, enfim, que se formou, está fazendo trabalho, eu não quero falar em valores, mas ganha X reais por mês, eu estou ganhando nada. Mas eu estou me preparando para, no futuro, daqui a alguns anos, ganhar 3x, 4x, 5x. E ele vai continuar ganhando o X dele, porque é aquele caminho ali, ele não se preparou, ele escolheu um caminho que talvez não tenha tanta oportunidade de crescimento. Só que é difícil você ter essa visão de futuro, você se programar. Como você mesmo disse, a gente tende a ter uma visão muito imediatista. E talvez você não consiga... Nenhum prédio sobe, Carlos Eduardo, se não tiver uma base sólida.